Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma videoconferência do nosso Programa Nacional de Telesaúde. Hoje o tema escolhido por vocês é arritmias cardíacas na prática clínica, quais as possíveis abordagens, uma visão para o clínico. O palestrante é o Dr. Professor Paulo Cavalcante. O professor Paulo, ele é mestre em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorando aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais também, pós-graduado em arritmia cardíaca pelo INCOR de São Paulo e coordenador do setor de arritmia do Hospital Life Center aqui de Belo Horizonte. Então, acho que é uma oportunidade única da gente discutir com um especialista que realmente tem conhecimento sobre o tema, e desde já eu queria deixá-los bem à vontade para fazer colocações relacionadas à própria exposição, à própria aula, e também de casos clínicos relacionados ao tema. Acho que é a oportunidade, é um dos objetivos dessa videoconferência, não é só deixar a aula disponível para vocês, que vai ser deixada após o término dela, mas é a oportunidade de aproximar, de discutir com o especialista. Desde já eu agradeço muito ao professor Paulo Cavalcante pela disponibilidade de estar aqui e compartilhar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento conosco. Eu passo então a palavra ao professor, vamos dar início a essa videoconferência. Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui um bate-papo sobre arritmias cardíacas. É claro que é um tema que é considerado por muitos como árido, um tema difícil, mas no decorrer da nossa exposição a gente vai ver que tem várias possibilidades de chegarmos a diagnósticos e possivelmente até abordar como generalistas, como clínicos, algumas das arritmias cardíacas que vão ser mostradas aqui. Tentei, na medida do possível, colocar algo mais próximo daquilo da nossa realidade que é vista no nosso consultório de clínico geral. A minha ideia é de que não fôssemos para dentro de filigranas da arritmia. Então, para iniciar, eu não poderia deixar de falar a vocês que a normalidade da frequência cardíaca pode se dar para a forma de lenta, para a forma de rápida, mas é isso que nos sugere o termo de arritmia cardíaca, que é uma ou qualquer forma de alteração na condução ou na sequência de formação dessa ativação cardíaca. Então, esse é o conceito mais aceito por nós. Essa é uma distribuição muito peculiar da presença de arritmias, essa da importância de trazermos esse tema para cá, é de que ela é muito frequente em alguns grupos de pacientes, inclusive que a gente acha da possibilidade de ter menos arritmia como jovens. E a gente vê que nessa distribuição colocada nesse histograma, a gente vê uma distribuição de arritmias muito próxima de atletas e de jovens não atletas que são saudáveis, com a presença relativamente grande de extracístoles ventriculares e extracístoles supraventriculares, em que você pode achar na sua prática clínica aí no seu consultório da sua cidade. A saber, existem algumas doenças que têm essa inter-relação com a arritmia cardíaca, né? Que seja a isquemia, que seja processos infecciosos do coração ou fora do coração, algumas intoxicações, como por álcool, por exemplo, como cigarro, por exemplo, podem gerar arritmias, alguns erros, né? Alguns desequilíbrios na estrutura hidroeletrolítica também poderia gerar dessa arritmia. Algumas doenças frequentes, inclusive na prática clínica, na medicina interna, que são doenças da tireoide, também acometem arritmias, inclusive a sua inter-relação com algumas das arritmias que nós vamos falar aqui é muito grande, hipertensos, entre outros. A base para entendimento da arritmia cardíaca tem que ser lá atrás, na eletrofisiologia da célula cardíaca. Eu não vou me deter aqui a detalhes, né, sem muita filigrana na eletrofisiologia da célula cardíaca, mas o básico a gente precisa saber. Então, o potencial de repouso, aquele que se diferencia de algumas outras células no nosso corpo, ela tem essa capacidade de mudança de potencial de repouso para potencial de ação quando há a passagem transmembrana dos íons, né? Algo parecido com isso, quando há uma estimulação, há essa troca de íons por dentro das células, o que faz movimentar e a formação desse que está aqui, que é o nosso potencial de ação. Você observa que tem um
começo aqui de um movimento que é chamado spike inicial, que é a fase 0, uma fase platô, uma fase 3, uma fase 4, que é a fase da repolarização dessas células se preparando para o próximo potencial de ação. A saber de que existem algumas dessas fases do potencial de ação que são mais predispostas a ter a chamada chance de iniciar-se uma arritmia cardíaca. A saber, como eu falava, que a célula cardíaca, na sua eletrofisiologia básica, tem algumas peculiaridades em relação a outras, as células cardíacas elas têm essa capacidade de conduzir a eletricidade, que vai de célula a célula. A lembrar de que várias células do nosso sistema cardiovascular, elas compõem um sistema que a gente chama de sistema de condução. Isso é composto por nó, que é o enovelamento próximo da desembocadura da veia cava superior, que é o responsável pelo marcapaceamento do nosso coração, e assim como os feixes que levam esse estímulo que nasce usualmente do nó até as fibras de Purkinje, que são as mais tardias no nosso coração. A saber, as arritmias cardíacas elas podem ser muito bem divididas em arritmias cardíacas que são as lentas, que nós chamamos de bradiarritmias, e as arritmias que são rápidas, que são chamadas taquiarritmias. Cada uma delas tem a sua peculiaridade de formação, a saber de que as bradiarritmias têm na sua formação quase que frequentemente essa desordem na formação do estímulo, ou seja, pode ser lá naquele enovelamento que acabei de citar, que é o nódo sinusal, quando tem um abrandamento, ou seja, quando ele funciona muito lentamente ou erradamente, facilita o surgimento dessas tais chamadas bradiarritmias. Um outro problema também muito conhecido das bradiarritmias são as desordens de condução desse estímulo que foi gerado lá no nódo sinusal. E esse é um problema também que será visto por nós aqui a seguir, que traduz um pouco desse nosso lado das arritmias, que é o lado das bradiarritmias. O outro lado da arritmia seriam as arritmias que são taquicardizantes. Usualmente elas podem estar relacionadas a focos que têm hiperestimulações, ou seja, uma estimulação aumentada, e tem aqueles outros que são circuitos muito peculiares, que são os circuitos chamados de reentrantes. Circuitos reentrantes entende-se aqueles que têm a necessidade de algo anatômico que facilita a ocorrência dessa arritmia. Esses circuitos reentrantes vão ser discutidos aqui, mas a saber, eles estão presentes nos nossos pacientes chagásicos, estão presentes nos nossos pacientes infartados, no nosso segmento clínico ambulatorial. Aqui desses exemplos de circuitos reentrantes, existem várias formas de circuitos. Aqui tem um breve exemplo de um circuito que é chamado feixe de Kent, que é aqui onde está o meu mouse, que está passando a instrução do estímulo cardíaco que deveria cumprir o caminho pelo nódo atrioventricular e daí seguir a despolarização de todos os ventrículos. Ele pega esse atalho aqui, que é chamado de feixe de Kent, que é usualmente um achado congênito e que muitas vezes é o facilitador anatômico para que ocorra a reentrada e aí a formação da arritmia que eu chamei de taquicardizante. Aqui já uma peça um pouco mais fácil de entendimento, o feixe de Kent aqui numa proporção maior e o entendimento de que ele utiliza uma perna anatômica pelo sistema de condução normal e utiliza do feixe de Kent para fechar o circuito e aí gerar essa arritmia que a gente chamou de taquicardizante. Esse mecanismo, claro, que é um dos mais frequentes dentro das taquiarritmias e é por isso que eu trouxe aqui para vocês uma das arritmias supraventriculares mais comuns, que é a taquicardia reentrante nodal, utiliza-se desse tipo de mecanismo para a geração de arritmia. Muito bem. Alguns dos outros elementos que formam arritmias também são os processos reentrantes, mas não necessariamente com essa perna anatômica formada na embriogênese. E aqui um exemplo que é muito claro, que é o exemplo dos pacientes que podem ter alguns que são chagásicos, alguns que são infartados, que têm algumas regiões que são chamadas regiões de cicatrizes, onde o estímulo elétrico não consegue passar por ela. Quando não consegue passar por ele tenta fazer um circuito alternativo e aí cria essa possibilidade de reentrar ao redor da cicatriz. Esse é, primariamente, um dos mecanismos mais frequentes das arritmias taquicardizantes que nós temos. Eu gostaria de iniciar com os senhores agora um próximo passo que seria a demonstração daquilo que eu brevemente anunciei aqui, que são as bradiarritmias, depois as taquiarritmias. E nesse entremear de uma para a outra, eu gostaria de mostrar algumas arritmias que são, como eu mostrava no segundo slide lá,
muito frequentes, que são as extrasístoles, ou seja, batimentos extra que são vistos nos nossos eletrocardiogramas e ouvidos por nós, nos nossos pacientes. Muito bem. Aí estava tudo que eu falava em relação ao nódulo sinusal, lá está a desembocadura da veia cava superior, aqui é muito próximo da anatomia real, daquela que a gente conhece do ponto de vista invasivo, né, por eletrofisiologia. Aqui está o nódulo sinusal, os feixes internodais, e logo após o nódulo AV, o sistema de condução que distribui até os ventrículos bilateralmente. Há uma intenção de o estímulo gerado sem nenhum problema despolarizar o ventrículo de forma homogênea. Muito bem. O nó sinusal, eu mencionava antes que quando é a origem de um estímulo, ele pode ter falhas, e infelizmente essas falhas acontecem em algumas situações que são esperadas, outras nem tanto. É contido no conceito que a bradicardia sinusal seria aquela que tem a frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto, acho que a maioria das pessoas, dos colegas, tem aquele conceito que é abaixo de 60, isso foi revisto em alguns anos atrás pela SBC, e a gente tem defendido isso agora, que é a presença dessa frequência cardíaca de 50 batimentos ou menos, em que a gente tem que ficar muito atento para a causa dessa forma de bradiarritmia, né? Por exemplo, existem as bradiarritmias que são funcionais, que são a presença, deve ser a presença de uma modulação autonômica em que faz com que o sistema da frequência cardíaca bata um pouco mais lento, porque o sujeito está condicionado a ter uma frequência um pouco mais baixa. Algumas outras patologias podem ter também, na sua sequência de vida, algum momento com a frequência cardíaca mais lenta. Infelizmente, algumas doenças são instaladas no decorrer da vida, principalmente a partir dos 60 anos, que são as doenças objetivas do nódulo sinusal, que faz com que uma degeneração na formação do estímulo gere uma frequência cardíaca muito lenta. Eventualmente, isso pode ocorrer em pacientes também que têm miocardiopatias, secundário, eventualmente, a algumas inflamações como as miocardites, algumas doenças multissistêmicas que podem ter o seu entremear no sistema de condução também, que faz dificultar a neoformação do estímulo cardíaco. A saber que uma das formas, infelizmente, mais frequentes de bradiarritmia gerada por hipofunção do nódulo sinusal é a farmacológica, né? Muitas vezes, principalmente no grupo de pacientes acima de 65 anos, usa-se uma polifarmácia muito frequente que eles, infelizmente, vão dar um sinergismo desse descontrole da frequência cardíaca. Então, não é improvável que a gente encontre na nossa prática clínica algumas bradiarritmias que seriam evitáveis. Muito bem. O nódulo sinusal ele pode dar a demonstração de algumas formas. Uma das formas eu acabava de citar, a bradicardia sinusal, e tem algumas outras que eu vou me deter a mostrar eletrocardiogramas para facilitar a compreensão. As bradiarritmias sinusais, como eu mencionava, com frequências cardíacas mais baixas, as bradiarritmias como os bloqueios sinoatriais, ou seja, você tem um complexo PQRST, você tem um complexo PQRST, e esse complexo ele é seguido, teoricamente, por uma outra P que deveria cair aqui, que seria uma P sinusal, mas que ela não foi gerada, muito provavelmente porque ela foi barrada no seu sítio de origem, que é o próprio nódulo sinusal, ou seja, o nódulo fez o estímulo, mas ele foi barrado no processo de transmissão pelos feixes internodais que chegaria no nódulo atrioventricular. Então, isso é possível de nós encontrarmos e isso seguidamente é visto na prática clínica. Aqui um dado interessante que é a parada ou a pausa sinusal, né? Você vê que tem uma sequência de PQRST e depois você perde essa sequência para um período em que não há geração de onda P e não há complementos do complexo QRS por um período que varia, e isso também vai ter importância clínica se ocorre no sono, se não ocorre no sono, e também se essa importância clínica tiver, do ponto de vista de repercussão de sintomas. É isso que eu quero dizer, que se você tem uma parada sinusal de 2 segundos, que é uma parada relativamente longa, mas se não gera sintomas, hoje a gente tende a observar esse grupo de pacientes. Lembrar de que existem algumas situações em que essas bradiarritmias precisam ser tratadas, inclusive com marca-passos. E uma das formas que aparece esse tipo de bradiarritmia que precisa do auxílio do marca-passeamento externo, né, o artificial, seria essa síndrome, que é a síndrome chamada de braditáquia. Observe que tem no primeiro canto
da nossa tela, temos um momento de frequência cardíaca bem lenta e que se segue por uma frequência cardíaca rápida. Por isso que chamamos de síndrome Brady-Tach. A lembrar aos senhores de que a síndrome Brady-Tach compreende-se uma síndrome que ocorre no mesmo instante, né? Síndrome Brady-Tach não é um sujeito que fica com a frequência de 40 num período do dia e com a frequência de 100 em outro período do dia. Tem que ser na mesma tira de ritmo, momentos com Brady, momentos com Tach. Observemos que após esse período Tach, existe uma pausa enorme até recuperar-se um batimento que, inclusive, este batimento recuperado é um batimento juncional, né? Ele não é precedido da onda P. Muito bem. Essa síndrome Brady-Tach tem uma peculiaridade que ela usualmente aparece em pacientes que chegam no nosso consultório ou nas emergências com uma síndrome muito conhecida entre nós, que é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial, muitas vezes, em pacientes no seu sexto ou sétimo, na sétima década de vida, isso aí muitas vezes está um pano de fundo de uma doença do nó sinusal. Então, os pacientes com fibrilação atrial em que não tinham essa história pregressa, não tem valvopatia, você deve pensar na possibilidade de ser uma doença do nó sinusal com aquele esboço da síndrome Brady-Tach. Aqui um outro exemplo, onde a gente tem uma frequência cardíaca rápida, né, com a taquicardia atrial paroxística, que se segue numa pausa imensa de 3 segundos. Muito bem, uma outra possibilidade de ritmos muito bradicárdicos são as fibrilações atriais que eu acabei de mencionar, quando essas fibrilações atriais têm a sua frequência muito baixa. Né? A lembrar de que a fibrilação atrial com a frequência cardíaca muito baixa também é tão sintomática quanto qualquer outra forma de bradiarritmia e precisa ser tratado e trabalhado a contento. Né? Uma outra possibilidade e que nós encontramos frequentemente na nossa prática clínica, que é a hipersensibilidade do seio carotídeo. Não é incomum de chegar pacientes, geralmente acima de 70 anos, com a história de que estão perdendo a consciência sem ter feito esforço, muitas vezes sentados, etc., em que no próprio consultório ou no laboratório de investigação de síncope, você consegue, a uma pressão do seio carotídeo em torno de 8 a 10 segundos, promover enormes pausas do sistema de condução. E você vê que há um silêncio na formação do nódo sinusal e uma pausa extremamente grande que usualmente acompanha-se de sintomas e que frequentemente precisa da indicação do marca-passo para corrigir isso. A partir do momento que você coloca o marca-passo, você tira a possibilidade de formar-se essa pausa tão grande por hipersensibilidade do nosso seio carotídeo. Muito bem. A seguir, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que eu mencionava anteriormente, que é o nosso problema de condução do estímulo. Então, uma vez formado o estímulo lá no nódo sinusal ou alguma estrutura supranodal, há uma necessidade de que esse estímulo se carreie adequadamente até o sistema mais baixo do sistema de condução, que é o sistema purkingiano. Então, eu preciso de que o sistema esteja funcionando adequadamente. O território que mede o intervalo atrioventricular, ou seja, a passagem pelo nódo AV, é o que chamamos de intervalo PR, que é chamado de PRI. Esse intervalo PR, sabemos que ele é o máximo de seu espaço de tempo que deve passar, é de 0,2 segundos, e é medido do início da onda P até o início do complexo QRS. Né? Esse período não deve passar de 0,2 segundos, que equivale a 5 quadradinhos desses menores do nosso eletrocardiograma. Muito bem. Esse é o problema chamado de distúrbio de condução atrioventricular ou bloqueio atrioventricular do tipo primeiro grau. Assim é chamado de primeiro grau porque ele pode persistir nesse primeiro grau até o fim da vida de nossos pacientes. A saber de que muitas drogas que nós utilizamos para outros fins, eles geram esse tipo de bloqueio atrioventricular e que meramente, se precisa daquela droga, você pode acompanhar esse grupo de pacientes. Como tem o de primeiro grau, infelizmente tem a progressão desse distúrbio de condução atrioventricular. Esse é muito peculiar também porque ele se dá de uma forma gradual. Assim é chamado de gradual porque o intervalo PR ele vai aumentando gradualmente e aqui você encontra um intervalo PR aí discretamente aumentado. Aqui você já percebe um PR bem maior desse PR anterior e aqui você já vê um PR extremo, ou seja, o intervalo entre o início do complexo
QRS e a onda P é um intervalo muito longo. E aqui você encontra uma onda P sem o complexo QRS posterior. Muito bem, esse tipo de acometimento já é uma tradução para nós de que o nó do AV ele não está processando o transporte de células, de estímulos por essas células do nó do AV, não está se processando de forma adequada. A saber, esse tipo de acometimento pode ocorrer no sono, pode ocorrer muito em jovens. Então a gente tem um problema a decidir quando você chega com indicação de marca-passo e você tem que relutar, porque esse pode ser um achado desse grupo de pacientes. Geralmente não há indicação de marca-passo para esse grupo de pacientes e a conduta é de observação clínica e muitas vezes repetir Holters ou eletros seriados. Existe uma outra forma que a gente pode ver o grande aumento do complexo, do intervalo do complexo QRS para o início da onda P, ele vai se dando gradualmente até que bloqueie. Aqui tem uma onda P muito mais explícita, nos mostrando a ausência da condução P-QRS, né? Ou seja, o estímulo se bloqueou no nó do AV, que a onda P, que é a despolarização do átrio, ocorreu, só que ela não se traduziu em QRS porque se bloqueou no nó do átrio ventricular. Um dado interessante é que logo após a onda P bloqueada, você consegue ver o intervalo PR normal, iniciando um novo ciclo de aumento gradual do intervalo PR. Então é uma das peculiaridades desse ciclo de bradiarritmia, de que o aumento do intervalo PR ele é gradual e usualmente após a P bloqueada ele retorna a um ciclo de aumentos graduais do intervalo PR. Muito bem, o bloqueio AV do primeiro grau ele não tem subdivisões. O bloqueio AV do segundo grau ele foi subdividido e convencionado de MOBITS. Aquele primeiro que mostrávamos é o MOBITS 1, que é do aumento gradual do intervalo PR, e agora estamos diante do intervalo PR mantido, porém com a onda P bloqueada, antecedendo esse PR mantido. O que a gente chama de intervalo PR normal significa que ele não aumentou o intervalo PR no decorrer dos complexos. Você observa que ele tem um intervalo relativamente mantido, mas tem uma onda P que a precede, que está bloqueada. Isso é que nós chamamos de bloqueio AV do segundo grau tipo MOBITS 2, em que você vai ter uma onda P bloqueada e uma onda P que conduz. Ok? O dado interessante é que esse tipo de acometimento ele já é um processamento muito ruim da transmissão atrioventricular dentro do nódo AV. Isso se traduz frequentemente com a necessidade de colocar o marca-passo definitivo nesse grupo de pacientes. Claro que existem variâncias, as diretrizes estão aí para tentar ajudar a gente, mas na grande maioria das vezes, entendendo como um clínico, se aparece esse tipo de acometimento, a pensar de que ele vai precisar de uma reposição com estimulação artificial. Infelizmente, a terceira forma, ou o terceiro grau, né, o bloqueio muito mais avançado, é quando você tem uma total desconexão das ondas P's com os complexos QRS. Aqui é um exemplo muito interessante porque você tem complexos QRS estreitos e tem ondas P's que são completamente díspares desse complexo QRS. Então você observa aqui que tem uma onda P e um complexo QRS e imediatamente antes você tem um complexo QRS que a onda P veio após o despolarizar dos ventrículos. Você veja esse último complexo aqui, que tem a onda P muito próxima do complexo QRS. Isso traduz que existe essa dissincronia entre o complexo QRS e a onda P, ou seja, essa desconexão causada provavelmente por uma isquemia ou algum processo que pode ser metabólico, pode ser farmacológico, que interfere na passagem
total do estímulo do átrio para o ventrículo. Eu falava que era interessante esse tipo de complexo QRS porque sinaliza para o examinador, sinaliza para quem avalia esse eletro, de que o estímulo, que é o que está mandando no coração, é um estímulo ainda do território que está doente. Então é muito curioso, porque o território doente que nós estamos mencionando aqui é o nódulo AV, que não está deixando passar o estímulo do átrio para o ventrículo, mas algumas das suas células, em caráter de suplência, marcapasseiam o coração. Então, quando existe essa falha da transmissão atrioventricular, outro lugar vai ter que mandar no coração. E esse lugar que está mandando é um lugar mais alto. E assim eu sei que ele já é mais alto, porque o complexo QRS está estreito. Então, quando você tem um bloqueio atrioventricular total e tem um complexo estreito, imagina-se que o ritmo de suplência é do próprio nódo AV. Então, um ritmo de suplência nodal ou juncional. Quando nós temos o ritmo de suplência com QRS largos, significa que ele é um ritmo abaixo do feixe de His, que é um ritmo muito mais perigoso e que ele precisa ser passado um marcapasso temporário e posteriormente um definitivo o mais rápido possível. Aqui está um outro exemplo, né, da perda de associação entre o átrio e o ventrículo. Observem que você tem uma onda P aqui, que ela é cíclica em relação uma à outra, mas ela não tem ritmicidade em relação aos complexos QRS, que aqui também se encontram estreitos. Muito bem. A grande pergunta que surge é o que é que faríamos, né, com algumas dessas arritmias. Eu mencionei em algumas dessas vezes aí que as bradiarritmias muitas vezes têm a saída de rever o esquema farmacológico e tem, infelizmente, alguns pontos dessas bradiarritmias a necessidade de passarmos uma estimulação artificial. Isso aí, a critério clínico, vai ser decidido com a ajuda, provavelmente, de algum suporte de interconsulta. Gostaria de trazer para vocês agora algumas arritmias, essas sim, muito frequentes, né? A arritmia sinusal já foi motivo de muitas respostas de cardiologistas a interconsultas clínicas, mas a saber de que a arritmia, que é chamada arritmia sinusal, ela é muito comum em pacientes jovens, principalmente crianças, não precisa de tratamento, e ela tem uma relação muito grande com a respiração. Então, no momento em que você inspira, você tende a taquicardizar, e no momento que você expira, você tende a bradicardizar. Isso é muito mais aguçado em variações autonômicas que estão muito mais expostas no período, por exemplo, do sono. Então não é incomum, em uma série de Holters analisados, você ter um grupo de pacientes que tem a presença da arritmia sinusal respiratória e que não há nenhum problema clínico entre isso, né? Na grande maioria das vezes não precisa de tratamento. Alguns pacientes têm uma arritmia sinusal respiratória muito exacerbada, outros não têm essa percepção, mas tem que esclarecer e demonstrar a não necessidade de tratamento com droga ou com marcapasso, que seja. Aqui um dado que eu acho muito correto em relação às extrasístoles, a saber, né, fora do Brasil, chama-se as extrasístoles de batimentos prematuros. Ela é realmente uma despolarização prematura do ventrículo ou do átrio, ou que seja gerado pela junção atrioventricular, como a gente vai ver aqui, mas algo que se dá fora do script daquilo que vinha batendo normalmente. Aquele batimento que está sendo precoce, ele precisa eventualmente ser dito se ele é do átrio, do ventrículo, e também dimensionado para ver se isso precisa ou não de tratamento, né? O ritmo normalmente gera um ritmo que é irregular e ele tem a sua amostragem aqui de um ritmo sinusal que vinha com PQRST, PQRST, e depois você tem um complexo que antecede aquilo que está dentro do script, ou seja, ele vem prematuramente, nesse caso aqui com QRS similar ao QRS que vinha do ritmo sinusal, e ele é chamado assim de ritmo supraventricular. Ele deve estar vindo de algum outro local não sinusal que despolarizou precocemente. A saber, isso aí pode estar relacionado com alguns eventos de estimulação, como fumo, café, ou até algumas medicações, como descongestionantes nasais, medicação utilizada para asma, etc., que são facilitadores do surgir desse tipo de arritmia. Usualmente, em corações normais, são arritmias muito benignas. Aqui outros exemplos, né? Você tem
alguns momentos aqui com PQRST, com esses batimentos prematuros imediatamente após o complexo QRS. A saber, na última linha lá, nós temos aqui alguns batimentos, que isso aqui é um batimento sinusal, e imediatamente após o batimento sinusal nós temos a onda T, e eu não sei se vocês conseguem ver aqui onde está meu mouse, nós temos uma onda P da extrasístole que foi bloqueada. Muito provavelmente ela pegou um período refratário em que não conseguiu passar pelo nódo AV, porque ainda estava refratário do batimento que sucedeu. Então é uma extrasístole que se dá de forma bloqueada. Então ela pode ser conduzida, como essa aqui, ou ela pode ser bloqueada, tal qual essa onda P que não se conduziu. Muito bem, a extrasístole juncional, o mecanismo gerador é mais ou menos o mesmo, os deflagradores café, fumo, pode ser geradores de extrasístole juncional. Um dado interessante da extrasístole juncional é que normalmente ela, por via do assoalho do átrio, ou seja, da porção mais inferior do átrio, próximo ali do nódo AV, ele gera um complexo QRS também parecido com o complexo QRS, mas ele já é um pouco modificado em relação àquilo que viríamos na extrasístole atrial. Mas um dado interessante é que ele faz uma onda P negativa. Você observa que essa onda P aqui precede a extrasístole, é negativa em relação a essa outra que é positiva, que seria a sinusal, na derivação D2, que é a derivação que traduz para a gente a parede inferior do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo. Muito bem. A seguir, as extrasístoles ventriculares também promovem um ritmo irregular, e a saber, ela é gerada dentro do próprio ventrículo. E aqui, só para mencionar aos senhores, que existe esse tipo de batimento bizarro em relação ao batimento anterior. Você observa que ele é muito mais largo, e a compreensão da largura do QRS se dá claramente por conta de ser gerado no próprio ventrículo, ou seja, não utiliza-se do sistema de condução que é do nódo sinusal, dos feixes internodais, do nó AV, do feixe de Ries, etc. Ele não utiliza nada disso para formar esse complexo aberrado aqui. Ele nasce do próprio ventrículo, ou seja, da magnitude das células ventriculares, e esse tipo de arritmia é facilmente visto nos nossos eletrocardiogramas. Pela ausculta não conseguimos dizer se ele é ventricular ou é supraventricular, mas no eletrocardiograma muito mais facilmente a gente consegue diferenciá-los daquela arritmia atrial que antes eu mostrei. Muito bem, aqui são outros exemplos. Aqui um exemplo que é curioso, significa que o sítio estimulador dessa extrasístole é muito frequente, e aí se dá um normal, um alterado, um normal e o outro alterado. Isso aqui é o que chamamos de bigeminismo ventricular. Nada mais é do que uma hiperestimulação daquele foco, e ele está quase que competindo com o estímulo sinusal. Aqui é um dado também curioso, que é uma fibrilação atrial, em que é seguida aqui por diversas arritmias ventriculares entremeando-se com o ritmo da fibrilação atrial. Muito bem. Um dos grandes problemas da extrasístole ventricular exatamente é que ela pode preceder isso aqui que nós vemos no lado direito desse diapositivo, que é a arritmia ventricular sustentada, né, que é a taquicardia ventricular. Então a extrasístole, que é aquela que ocorria, como nós vimos anteriormente, de forma isolada ou bigeminada, aqui ela pode preceder ou ela pode fazer começar uma taquiarritmia sustentada, que seria chamada taquiarritmia ventricular. Aqui ela uma arritmia que é chamada insalva, né? Ele faz um bigeminismo quase que um bigeminismo e trigeminismo de pares. Isso já traduz para o entendimento do clínico, do cardiologista, com uma presença de complexidade muito maior, né? O tratamento ele vai depender de qual é o grupo de pacientes que você está seguindo. Se ele for um paciente não cardiopata, normalmente ele não precisa de tratamento, a não ser que seja para controle de sintomas. É proposto pelos livros de arritmia de que sejam dados, de preferência, beta-bloqueadores, e às vezes associados com alguns ansiolíticos, para tentar diminuir a percepção dessa arritmia, já que ela é considerada como benigna. A saber, quando ela está vinculada com doenças coronarianas, ou com um processo de intoxicação por drogas, ou na vigência de uma miocardiopatia crônica, existem drogas que podem ser utilizadas. Ainda hoje não foi nada publicado
superior à mildarona, que tem sido a nossa maior experiência na prática clínica. Muito bem. A taquicardia sinusal, só para mencionar aos senhores, que é uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. E as taquicardias supraventriculares, só para lembrar, aqui é o eletrocardiograma do tal do feixe de Kent, que eu mencionei quando eu mostrei o circuito reentrante. Aqui está a tradução eletrocardiográfica do porquê existe esse atalho. Então ele chega primeiro no ventrículo e é o que vulgarmente chamamos de pré-excitação. Então ele excita precocemente o ventrículo do que seria excitável pela via normal, como está aqui em cima, né? Então, como ele passa por um atalho, ele excita primeiro, criando essa ondinha aqui, que é um entalhezinho inicial do complexo QRS, que é chamado de onda delta. E todos os senhores já devem ter, pelo menos, experimentado de ver um desses eletrocardiogramas. Esse tipo de facilitador pode promover essa taquiarritmia, como essa que menciono aqui, que é uma taquiarritmia com QRS estreito, e que pode chegar a frequências extremamente altas, até 200 batimentos por minuto. As taquiarritmias, elas têm várias formas de tratar, da forma aguda e da forma crônica. Na forma aguda, ela pode ser tratada com a manobra vagal, pode ser tratada a manobra vagal com a massagem do seio carotídeo, aquela mesma massagem que eu fazia lá para pesquisar a hipersensibilidade do seio carotídeo quando houve aquela pausa imensa. Aqui também eu posso reverter, né? A saber, a hipersensibilidade do seio carotídeo é um aguçar daquele sensor de receptores que existe no sistema nervoso autônomo lá na carótida. Aqui, da mesma forma, quando você mexe no sistema nervoso autônomo, você pode mexer no território que está mantendo essa arritmia e pode abortar essa arritmia. Mas a gente, quando precisa de droga, você pode dar adenosina, que é uma medicação extremamente rápida na sua metabolização. E quando não presente a adenosina, você pode usar o verapamil, que é o bloqueador de canal de cálcio, que tem ação muito interessante, porque ele bloqueia o nó do ato ventricular e aqueles circuitos reentrantes que precisam do nó ato-ventricular, ele, uma vez bloqueado, não mantém mais a arritmia e aborta a arritmia. Muito bem. Se existe alguma instabilidade hemodinâmica ou falha da sua terapêutica, a opção seria cardioversão elétrica sincronizada, ou seja, o cardioversor ele tem que estar sincronizado com os batimentos da própria arritmia do paciente para não cair o estímulo formado pela cardioversão elétrica naquele período lá do potencial de ação, que é a fase 3 e fase 4, que aí desemboca numa arritmia muito mais grave. A saber, os pacientes que são tratados com esse tipo de cardioversão, eles não precisam ficar internados necessariamente em terapia intensiva, uma vez que foi revertida, essa arritmia é considerada usualmente benigna. O tratamento crônico desses pacientes vai depender se ele tem pré-excitação, se não tem pré-excitação ventricular, se tem pré-excitação e tem lá o feixe de Kent. Hoje é sabido que ele é passível de ser tratado por via de catéter, né, por via de ablação por catéter, que nós vamos mencionar um pouco adiante. E se ele tem muitos sintomas e tem esse pré-excitação visível, talvez hoje seja o mais racional encaminhar seu paciente para a melhor forma de tratamento, que seria reverter, né, quebrar aquela perna anatômica, que é o feixe de Kent, que é o que sucede o paciente ter essas arritmias. Muito bem. Eu vou mencionar algo rapidamente sobre a fibrilação atrial, muito frequente no nosso consultório de medicina interna, de clínica geral, muito frequente, principalmente a partir dos 50, 60 anos, chegando aos octogenários a quase 10% da população, mais em homens. Existe uma tendência de nós acompanharmos o crescimento desse tipo de arritmia e detecção desse grupo de pessoas com arritmia. Isso tem mudado no decorrer do tempo em relação às mulheres que estão, a partir da 7ª década de vida, já começa a ter um pouco mais de arritmia próximo dos homens, mas os homens ainda continuam ganhando, e é um tipo de arritmia que vai se mostrar mais em homens, tanto a crônica quanto aquela paroxística, que é uma apresentação relativamente frequente nos nossos consultórios. O grande problema de ter fibrilação atrial é que favorece a formação de trombos. O trombo dentro do apêndice atrial esquerdo favorece o surgimento de eventos desfavoráveis em qualquer região do nosso corpo, principalmente
na região do sistema nervoso central, ocasionando algumas lesões que são muitas vezes definitivas para os pacientes, ou até na região periférica, gerando embolizações sistêmicas graves, né? Alguns fatores de risco para ter esses acidentes vasculares encefálicos são a idade, hipertensão, diabetes e, obviamente, ter o passado de um AVC, ou AVE, como queiram, anteriormente ao evento novo. Rapidamente para classificar, ela pode ser chamada de aguda ou crônica, o que é chamado e aceito hoje, classificado já numa publicação de mais de 15 anos, que é o padrão temporal da fibrilação atrial. Quando tem o primeiro episódio é chamado de aguda, e qualquer outra repetição desse episódio é chamado de crônica, com o chamamento daqueles que são recorrentes de paroxística. Quando passa de 48 horas, em torno de 7 dias, a gente chama de persistente, e aquela que a gente não vai mais reverter, ou houve falha na reversão, a gente chama de permanente. O grande paradigma do tratamento da fibrilação atrial hoje é se você vai reverter essa arritmia ou se vai controlar a frequência cardíaca. É importante a gente saber de que o grande paradigma hoje ele foi muito mais abrandado, porque a reversão não deve ser perseguida de forma inadequada. Você pode reverter o seu paciente se existe a possibilidade cabal de ser revertido. Se não, você pode controlar a frequência, mas o grande cuidado seria de você anticoagular o seu paciente, né? Existem alguns critérios para você pensar se ele vai recorrer ou não vai recorrer. Alguns preditores são bem aceitos hoje, se já recorreu no passado, o tamanho do lado esquerdo, se tem insuficiência cardíaca, se é valvopata, enfim. Existem alguns preditores que a gente utiliza para definir se a gente vai ou não colocar esse paciente como uma chance de reverter. A saber, pode ser a reversão por via venosa, por via oral, de medicações, ou por via de cardioversão elétrica, né? Só que uma outra grande opção seria controlar a frequência cardíaca, e está algumas opções de drogas para controlar a frequência cardíaca, como bloqueadores de canal de cálcio, beta-bloqueadores, digitálicos. A própria mildarona, que é utilizada para reversão, ela tem um grupo de pacientes que existe quase chance próxima de zero de reversão, você pode usar para controlar a frequência cardíaca também. Aqui está um pouco poluído esse slide, mas eu gostaria só de chamar a atenção de que um dos dados mais importantes que a gente precisa estar vinculado à fibrilação atrial é a decisão sobre a anticoagulação, e esse que é o marco, acho, principal entre reverter ou não reverter, é decidir a anticoagulação desse grupo de doentes. Finalmente, eu gostaria de mostrar a vocês nos últimos slides algumas peculiaridades da taquicardia ventricular. A taquicardia ventricular, eu já mencionei todas as supraventriculares, pelo menos as mais importantes, mas essa é uma apresentação que a gente vê frequentemente no consultório, nos ambulatórios que fazemos, que é a apresentação da taquicardia ventricular não sustentada, né? Avalia da sustentar ou não sustentar a arritmia depende muito da condição do ventrículo desse paciente, né? Se ele tem um ventrículo aumentado, um miocardiopata, esse tipo de achado, mesmo não sustentado, já tem valia clínica e é marcador, inclusive, prognóstico. Taquicardia ventricular, saber, é uma frequência cardíaca acima de 100, com a frequência gerada por esse status do mau funcionamento da geração de estímulo no próprio ventrículo. A gente já mencionou que o mecanismo mais frequentemente encontrado na taquicardia ventricular é o reentrante no chagasco, no pós-infartado, etc. Observe que o QRS é extremamente largo, lembrando que eu falei anteriormente, que ele não utiliza do sistema de condução, por isso ele transmite célula a célula aquele estímulo que foi gerado por um enovelamento próximo, provavelmente, de cicatrizes. Algumas arritmias são muito rápidas e elas precisam do tratamento imediato por via de cardioversão elétrica. Aqui, alguns critérios, eu não vou me deter a eles, mas alguns dos critérios que são utilizados por um algoritmo criado por 3 irmãos, que são os irmãos Brugada. Aqui na seta você consegue ver a presença de uma onda P que acompanha todas essas setinhas aqui, que são as ondas P que são chamadas de dissociadas. Elas estão dissociadas porque o sujeito está com a arritmia ventricular, mas o nó sinusal está mandando os estímulos e, eventualmente, elas são capturadas
e a talvez mais facilmente de ver seria essa primeira aqui, onde a gente tem uma onda P, que ela é muito visível aí, sinalizada pela seta. O tratamento para os pacientes instáveis é cardioversão elétrica. Pacientes estáveis, utilizamos usualmente a amiodarona para reversão, hoje muito menos lidocaína do que se usava há 20 anos atrás. Eu só acho que para nós darmos o diagnóstico de tantas arritmias que eu mencionei aqui, precisamos ter alguns exames, né? Um exame que é muito utilizado é o eletrocardiograma. A lembrar de que o eletrocardiograma ele é muito interessante quando você tem a detecção da arritmia naquele momento, né? Um sujeito que chega contando que teve uma palpitação, contando que teve um evento prévio, ele pode ser não muito descritivo, porque ele pode não detectar a arritmia, mas eventualmente você pode achar uma pista grande, como sinal de intoxicação por drogas, ou a presença do tal feixe de quente causando a precipitação ventricular. O teste ergométrico é um teste que você provoca o estresse no paciente com esforço e você monitoriza aquele coração durante o esforço, né? A presença de arritmias induzidas no esforço facilita, inclusive, o pensamento se há ou não isquemia associada, né? Esse é um exemplo de um laboratório de teste ergométrico. E algumas alterações que podem ocorrer, como a isquemia ou até arritmias que surgem na hora do esforço e que precisam ser traduzidas adequadamente pelos colegas que acompanham esses pacientes. Esse exame, sim, criado para acompanhamento ambulatorial dos nossos pacientes, é muito utilizado para tentar identificar arritmias que se apresentam de forma paroxística, ou seja, que entram e que saem. Eventualmente a gente quantifica e densifica aqueles pacientes que têm extrasístoles, eu mencionava anteriormente que mesmo tendo características benignas, você precisa quantificá-las e muitas vezes, principalmente as ventriculares, precisa ver se ela está relacionando-se com batimentos que vão desencadear taquicardias ventriculares sustentadas ou não sustentadas. Eventualmente também o Holter, que tem uma monitorização possível de 24 a 48 horas, ele é um tipo de análise que facilita ver o efeito dos antiarrítmicos, ou seja, uma vez presente a arritmia e você decide tratar, você pode ver uma avaliação da eficácia terapêutica com o Holter. Hoje em dia já estão sendo modificados, hoje em dia tem muito menos eletrodos sendo colocados, mas é mais ou menos assim, ele é colocado por via transcutânea e é monitorado por um aparelhinho que consegue captar anteriormente em fitas cassete, hoje com chips que monitorizam durante as 24 a 48 horas. O monitor de eventos é um tipo de Holter que é prolongado, que pode ficar de 7, 15, 30 dias e já existem pacientes que implantam um looper para monitorizar eventos possíveis. Ele é o racional de uma gravação contínua de Holter, só que quando você tem um mal-estar, tem um evento, você clica lá no aparelho e ele consegue gravar minutos ou segundos para trás do momento que o sujeito passou mal. Por isso chamado de evento, né? Monitor de eventos. Então ele precisa ter o evento para tentar valorizar aquilo que vinha sendo gravado. Por fim, tem uma avaliação invasiva das arritmias, que são via de estudo eletrofisiológico, que é um tipo de cateterismo em que é passado para dentro do coração uns catéteres para tentar traduzir para os eletrofisiologistas quais são os problemas relacionados às bradiarritmias ou às taquiarritmias. A saber, o estudo eletrofisiológico pode ser útil tanto para diagnóstico quanto para o tratamento de arritmias, como eu mencionava lá no pacientes que têm o feixe de quente, ele pode ser localizado o feixe pelo catéter e cauterizado, que tecnicamente nós chamamos de ablacionado. Tá? Então, esse é o momento final da nossa apresentação. Estou à disposição para qualquer dúvida dos senhores. Ok, eu estou com uma dúvida do Guilherme, de Piranga, comentando conosco aqui, que recebeu 2 eletros com o seguinte laudo: alterações inespecíficas e repolarização ventricular. O que isso significa? Muito bem, Guilherme. A repolarização ventricular é um período em que estão as células cardíacas se preparando para o próximo batimento. Muito bem.
por vários motivos. Esses motivos podem ser desde motivos apenas de miocardiosclerose, ou seja, uma falta de transmissão elétrica célula a célula adequada, por entremear de células boas, saudáveis, com células que estão ali junto de tecido conectivo, né? Sabe aquele tecido fibroso que vai se formando, principalmente em pacientes idosos, em pacientes que são hipertensos, que vão hipertrofiando seu coração e vai modificando, ou seja, vai mudando, né? Vai ocorrendo aquela mudança do tecido que é o celular, que está entremeado ali, com o tecido fibroso. Então, quando vai ocorrendo o processo de repolarização, ou seja, de reparação daquelas células se preparando para a nova despolarização, ela se faz de forma inexata, ela faz de forma não homogênea. E essa não homogeneidade traduz usualmente numa retificação do período que é chamado de segmento STT, que é o fim do complexo QRS até o fim da onda T. Isso retificado é que aparece com esse termo aí de alteração inespecífica. É chamado inespecífica porque esse achado, na verdade, não é considerado como um achado necessariamente patológico, né? Pode ser um achado, como eu falava, peculiar nos pacientes acima de 60 anos de idade. Muito bem, e é inespecífico porque o específico seria se fosse um achado tipo isquemia ou, enfim, algum outro achado. Um outro colega, Lima Duarte, os pacientes idosos com arritmia ou com bradiarritmia sinusal devem evitar o uso de atenolol? Os pacientes idosos, depende. Assim, eu acho que o grupo de pacientes que já não precisam de utilizar alguns medicamentos antiarrítmicos, eles têm que ser ponderados no decorrer do tempo se ele vai ser beneficiado ou não com um medicamento tal qual o atenolol. Os pacientes idosos com arritmia ou com bradicardia sinusal devem usar atenolol ou não? Eu particularmente acho que eles deveriam ser repensados. Assim, um paciente com bradicardia sinusal, se tem outra necessidade de usar um beta-bloqueador, eu tentaria usar um de menor dosagem, que seja com um intervalo de meia-vida mais curto do que o atenolol, né? Leia-se o próprio propanolol, se não tiver nenhuma contraindicação. Uma outra pergunta, essa é de Lassans. Para o tratamento de taquicardia ventricular, deve-se levar em conta alguma patologia, como cardiomegalia devido a Chagas? Sim. O tratamento de pacientes que têm taquicardia ventricular sem miocardiopatias, ele pode ser tratado inclusive por via ablação por catéter ou até com algumas medicações que não necessariamente vão exigir muito desse coração, né? O paciente com coração estruturalmente normal, ele pode ser tratado na taquicardia ventricular com um beta-bloqueador, por exemplo. Os pacientes com miocardiopatas, nada foi superior ao uso da amiodarona. Tem que ver que pacientes de Chagas, eles são muito diferentes entre si. Tem pacientes com doença de Chagas que não têm miocardiopatia, tem pacientes com doença de Chagas que têm só bloqueio de ramo direito, e aí você teria que estudar e ver a densidade de arritmias para ver se trataria ele ou não. Uma outra pergunta de Ouro Preto: tive um paciente com Epstein, que é a anomalia de Epstein. Após a cirurgia de correção da tricúspide, apresentou um ECG com uma frequência cardíaca de 120 a 130 e um padrão de QRS estreito e rítmico, e ondas P positivas com ritmo sinusal de 80, porém eram completamente dissociadas. Que tipo de conduta teria com relação à propedêutica? Ela se sentia bem apenas com sensações de palpitações. Eu me perdi um pouco aqui. A paciente tem uma frequência sinusal de 80 batimentos por minuto e a frequência cardíaca do ECG de 120 batimentos por minuto. Eu me perdi um pouco aqui qual que seria a relação então da frequência sinusal para a frequência cardíaca vista lá no ECG. Existe um tipo de patologia que ocorre nesse grupo de pacientes, que é a dissociação isorrítmica, né? O paciente às vezes pode ter um ritmo dissociado, mas frequentemente esse grupo de pacientes que você está me descrevendo aí, eles cursam com uma arritmia muito frequente chamada taquicardia atrial incisional. Ela é secundária a essa manipulação do ato direito, que é o ato direito gigante, que é o que acomete na anomalia de Epstein. E essa taquicardia atrial incisional, se ela está com essa frequência mantida, muitas vezes tem que ser acompanhada por um especialista, eu sugeriria,
que ele vai ver a necessidade ou não de intervenção. Muitas vezes, pacientes com anomalia de Epstein têm que ter uma intervenção por via catéter ou droga, enfim, porque ele não consegue controlar as palpitações sem isso. Agora, uma outra pergunta de Cirlei, de Araguaína, Tocantins. Quais os tipos de arritmias cardíacas que mais evoluem para parada cardiorrespiratória? Na verdade, as arritmias cardíacas que têm o pior prognóstico são as arritmias cardíacas que são vinculadas com miocardiopatias, né? Existem algumas arritmias que são em corações estruturalmente normais e que, por serem tão importantes, principalmente as taquicardias ventriculares polimórficas, aquelas arritmias que são vinculadas com catecolaminas, são aquelas catecolaminérgicas, elas podem evoluir sim para a parada cardiorrespiratória. Uma das que eu gostaria de chamar a atenção na prática clínica são aquelas que são secundárias a moduladores do intervalo QT. O intervalo QT é um intervalo que ele é modulado por uma série de drogas que nós usamos na nossa prática clínica, como a cimetidina, como a ciprofloxacina, como a bromoprida, cisaprida, e elas são, mesmo em corações estruturalmente normais, podem alargar, modular esse intervalo da onda do intervalo QT, e aí favorece arritmias polimórficas graves, e inclusive pode desembocar na parada cardiorrespiratória, que é, por exemplo, a tossadepoam, que é a forma frequente dos tubos de QT. Outra pergunta de Santa Rita, de Edilson. Como identificar uma arritmia cardíaca? Essa foi a enfermeira Luzia, Santa Rita, Tocantins. Muito bem, uma das grandes pistas, Luzia, para identificar essa arritmia cardíaca é a falta de ritmicidade na ausculta ou no pulso. Então, no paciente que você está fazendo uma avaliação aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente usa muito a classificação de Manchester, que é a classificação de triagem na entrada de um serviço de emergência, por exemplo. Então, a perda do pulso, a não ritmicidade do pulso seria uma grande pista da arritmia cardíaca lá do seu paciente. Há uma chance grande de você detectar isso pelo pulso, pela ausculta, antes de você ter o suporte ali para dar o diagnóstico correto dessa arritmia cardíaca. Lembrar que a arritmia cardíaca é o batimento fora do ritmo normal, mas ela vai ter muito mais exuberância clínica quando é acompanhada de sintomas tipo hipotensão, tipo palidez, tipo dor torácica, tudo isso ganha muito mais ênfase do ponto de vista clínico. Um outro colega de Ouro Preto pergunta, ela tinha, acho que é a mesma pergunta, o mesmo colega de antes, ela tinha o ritmo da onda P, era de 80 batimentos por minuto, e a frequência de batimentos era de 130, para o mesmo QRS. Eu entendi agora. Na verdade, é aquilo que eu imaginava mesmo, é uma taquicardia atrial. Esse seu doente tem uma taquicardia atrial, só que ele está tendo o ritmo de P diferente do ritmo de QRS, porque ele está bloqueando no NOAV. Então, se você mediu de uma P para outra P, você vai ter uma frequência de P que é, talvez, eventualmente um pouco mais baixa. Isso é possível, sim. Mas ele pode estar transmitindo de forma diferenciada para o ventrículo, e aí vai dar uma frequência díspare, tá, uma dissociação. Eu acho que o seu paciente, você tem que considerar sempre, para dizer se tem ou não uma arritmia, é o batimento ventricular. Então, se você tem 120, 130 batimentos por minuto, é possível demais que ele tenha o que a gente chama de taquicardia atrial, e que está conduzindo com o ventrículo de forma não regular, que é chamado de forma da condição AV variável, e que está dando aparentemente uma frequência entre P e X, e a frequência para o ventrículo de Y, que seria no caso aí dos 120, 130. O Edilson, na ausência de médico, como proceder? O Edilson é de Santa Rita. Na ausência de médico, como proceder diante de uma arritmia? Muito bem, claro que eu gostaria de deixar claro para vocês que as arritmias são uns eventos, lá no início da minha exposição, eu falei que é um tema extremamente árido. Se você está desprovido de um colega médico no atendimento de um paciente que possivelmente esteja com arritmia, a gente tem gradualmente, a própria Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca tem tentado motivar para que os centros façam em educação continuada, tão como a gente está fazendo aqui, que tenha pelo menos o mínimo treinamento para observar, tentar monitorizar esse paciente, tentar ver as condições vitais desse paciente,
porque a arritmia cardíaca, como eu falava, pode ser detectável facilmente até pelo ritmo do pulso, mas se você tem uma monitorização com aqueles QRS alargados e você tem um paciente hipotenso, acho que à medida de que nós estamos usualmente sugerindo aí, até localizar um colega para interpretar essa tal arritmia, seria manter os sinais vitais adequados até ter esse atendimento médico, né? Se você tem um colapso hemodinâmico, o que tem sido sugerido, já colocado em aviões, aeroportos, campos de futebol, etc., é a aquisição de um tipo de aparelho, que é um desfibrilador, chamado DEA, que ele faz todo o papel do médico naquela ausência física do médico. Então, você apenas coloca as pás e o próprio aparelho vai detectar se existe ou não uma arritmia, e esse próprio aparelho vai emitir ordens, geralmente na língua em português, eventualmente em espanhol, mas algo possível de compreensão, e você vai seguir os passos que esse aparelho chamado DEA, se aí na sua região não tem, eu acho que se tem alguma carência, eu acho que deveria ter, para tentar proceder ao tratamento da arritmia que cursa com colapso hemodinâmico. Okay? Certo, obrigado. Simirane Aguiar. A arritmia cardíaca que é provocada por hipotiroidismo, pode ser usado o mesmo medicamento, propranolol? O medicamento propranolol, eu não estou pegando aqui, mas eu entendo que a arritmia cardíaca provocada pelo hipotireoidismo usualmente são bradiarritmias. Ela tem, na sua gênese de doença, ela mexe com o hipometabolismo, e entre esse hipometabolismo, entre outros acometimentos cardiovasculares, ele gera usualmente bradiarritmia. Quem cursa com taquiarritmia são os pacientes com hipertiroidismo, com várias formas de apresentação clínica do distúrbio da tireoide para mais. Usualmente o hipotireoidismo não tem tratado com o propranolol, não tem tratado. Bem, eu queria agradecer a todas as cidades que ficaram com a gente até esse horário. Agradecer novamente, parabenizar o professor Paulo na identificação dele. Esqueci de falar ainda que ele é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unifenas, aqui em Belo Horizonte. Um tema, como ele mesmo colocou, realmente árido, muito que precisa ser falado de arritmia. Só quem realmente tem o domínio, como a gente já conhece o Paulo de longa data, né, e já sabia que ele tinha, para dar uma exposição nesse nível, com essa clareza e com essa qualidade. Realmente queria lhe agradecer e já deixar de antemão um convite para outros temas relacionados à sua área. Antes de terminar, eu vou passar então a palavra a ele. Parece que Ouro Preto tem uma última pergunta, ele responde a essa pergunta e a gente encerra. Muito obrigado. Então, Ouro Preto está com a nova pergunta aqui. O uso da digoxina na insuficiência cardíaca tem aumentado as arritmias? Na verdade, o uso da digoxina na insuficiência cardíaca ela é extremamente preconizado nas classes acima da classe 3, né, na fase sintomática. E ela, infelizmente, sim, tem aumentado as arritmias, principalmente em pacientes que têm o seu clareamento de creatinina mais baixo, né, abaixo de 50, que facilmente eles têm o processo de intoxicação no seu curso da sua doença. Então, não é fácil realmente conduzir. O que eu tenho feito na minha prática é reduzir a dose, fazer mapeamentos seriados a cada 45, 90 dias do clareamento de creatinina. Tenho tentado usar, muitas vezes, até doses relativamente baixas, mas retirar a digoxina do arsenal de tratamento da ICC não é muito bom. Usualmente eu tenho tenho tentado monitorizar de forma mais adequada. Eu percebo de que é muito difícil para algum grupo de pacientes ficar sem essa droga, mas ela sim tem uma relação grande com arritmias e você tem que tentar monitorizar isso o mais próximo possível. Recentemente eu tenho retirado muito pouco de digoxina dos meus pacientes. Eu tenho tentado fazer esse meu processual e percebo de que tem tido benefícios. Mas o grau de intoxicação por digoxina, principalmente quando você perde esse lastro de acompanhamento, é muito grande.